Bom, hoje eu me atrevi num tema que eu não tenho um conhecimento técnico, como muitas escolas espirituais falam, do que são essas energias, esses centros de forças e esses chakras. Mas como foi uma conversa e como tudo que eu falo aqui vem do espaço vivido, eu conversando com o Edu quando a gente decidiu fazer esse tema, então eu decidi trazer isso para compartilhar com vocês, uma coisa que faz sentido para mim, né? E que tenho certeza que em algum momento vai fazer sentido para vocês também, porque de alguma forma ou de outra a gente sempre tem ou sente essas sensações. Então, se às vezes algum termo ou algum corpo vier antes que o outro tecnicamente, não tem problema, né? O importante disso é a gente compreender, principalmente para cada um de nós, como que a gente é roubado, como é roubada a nossa energia, como a gente rouba a energia do outro, como eu posso conviver nesse mundo, principalmente a gente que está em São Paulo, que é um lugar muito dinâmico, é um lugar que tem muita gente, então é um lugar onde tem muita energia psíquica, emocional, como a gente pode conviver em todos esses universos e se preservar e se reabastecer para que a gente não fique doente fisicamente ou emocionalmente ou psiquicamente. E então foi por isso que eu acho que esse assunto vem nesse momento, acho que é... como é que troca aqui? Vem nesse momento aqui ser bem... para frente aqui não, aqui. Aqui. Então eu vou falar primeiro de duas forças. A gente tem vários centros de forças, tá? E apesar da gente não ver esses centros de força e os nossos corpos, eles estão aí. Nós temos esse corpo físico que vocês estão enxergando e dentro desse corpo tem uma força que habita e que dá ânima para esse corpo. E que vai permanecer aqui enquanto eu estiver vivo. O dia que eu não estiver mais viva, não vai existir esse corpo, mas não vai ter essa força. E não é essa força só que faz bater o coração, essa é a força da vida, que faz com que eu tenha os outros corpos, com que eu me expresse, com que eu fale. Então essa outra força a gente não vê, apesar de ser ela que ocupa toda a nossa vida. Porque esse corpo aqui nada mais é de uma junção de células biológicas para que vocês possam me ver, eu possa ver vocês e para que a gente possa se manifestar e ter uma experiência aqui nesse mundo de terceira dimensão. Então esses centros de força desses outros corpos nossos, quando a gente nasce, a gente já tem uma energia que já vem com alguma experiência ou muita experiência, ou já veio de um outro lugar, tanto dá, ou já foi um bicho, também tanto dá, mas ela não é a primeira vez, não é a primeira forma daquilo ali. E quando a gente nasce e recebe esse corpo biológico, a gente começa também a receber informações que vão criando essa nossa personalidade, vão tentando minimamente pontuar a gente, o que a gente é, onde a gente está, quem é meu pai, quem é minha mãe, qual é meu nome, qual é que é a minha escola, essas coisas todas. E a gente vai crescendo. Quando a gente é criança, a gente não percebe isso, porque nós temos esses centros de forças que estão animando esse corpo, que estão desenvolvendo, todos eles num dínamo total. A passo que a gente vai crescendo, a gente vai ativando alguns mais, desativando outros, a gente vai percebendo na diferença de cada um de nós, que alguns têm uma força para determinadas coisas, outros têm menos, uns são mais contidos, uns são mais intensos, e está tudo certo. Mas o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre esses centros de força e que a gente perceba quais são os centros que a gente atua mais, quais são os que a gente atua menos, aonde eu tenho mais facilidade de ter a minha energia concentrada, onde eu tenho menos facilidade. Por que isso? Porque, como aquela primeira figura que estava aí, nós somos esse monte de pontinho aqui. E nós estamos aqui, todos são a mesma coisa, mas são individuais, e nós estamos circulando aqui num movimento dinâmico e se esbarrando um com o outro, um perto do outro. E quando se mexe, confunde, muitas vezes isso pode ser
um encontro prazeroso ou não. E a gente não tem consciência disso, nem de quem a gente é. E essa energia que toma conta da gente, ela é uma energia inteligente, né? E ela tenta sobreviver da forma que ela achar que ela puder, para que ela se expresse e sobreviva. Então, o que acontece? Indo por uma coisa prática. Às vezes, quem nunca acordou em casa bem e depois encontrou uma pessoa e ficou mal? Quem nunca saiu de casa mal, depois encontrou uma pessoa e ficou bem? Nessa situação específica, houve uma troca inconsciente das duas pessoas. Aquela que, no dia que você encontrou aquela pessoa e depois você se sentiu mal, aquela pessoa roubou de você uma energia que ela precisava, né? E você acabou absorvendo aquela energia que ela dera por uma ressonância daquele encontro, que nada é por acaso, e sem perceber, ela ficou bem e você ficou mal. Não foi pensado, eu vou encontrar com ele e fazer isso com ele. Só que quando a gente começa a ter consciência disso, a gente começa minimamente a nos defender desse tipo de coisa. A mesma coisa é quando você conversa com uma pessoa e deixa a pessoa contente, a pessoa diz, puta, eu conversei com aquela pessoa, foi ótimo, e os dois saem bem também. Também há um processo positivo, mas um processo inconsciente. Não foi uma coisa programada, eu fui encontrar fulano porque eu queria que ele se sentisse bem, eu também. Então, para a gente ver como isso é uma coisa que a gente não controla. Isso acontece nos ambientes, acontece nos encontros pessoais, acontece na nossa vida. E a gente está aqui na vida, não pode deixar de conviver com as pessoas, de estar na rua, de ir no restaurante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a prestar atenção nesses centros de força nossos. A gente tem que começar a prestar atenção aonde está primeiro a minha potência máxima, onde ela está. E a partir do momento que eu descubro isso, eu tomo posse dela. Quando eu tomo posse dela, não é que eu vou ser egoísta, não. Eu vou tomar posse e quando esse centro meu estiver pleno e abastecido, eu posso doar desse centro meu para quem estiver precisando daquela energia, daquele tipo de força, daquela coisa e ao mesmo tempo me abastecer. Quando isso é um processo consciente, existe uma troca. Quando ele não é consciente, existe um prejuízo de qualquer parte que for. Então a gente tem que começar a ter essa consciência e começar a perceber aonde eu estou, aonde eu me sinto bem, aonde eu me encaixo e perceber que tipo de como é que é conversar com aquela pessoa, o que traz para mim. Traz bem-estar, traz incômodo, traz irritação. Quando eu convivo com a minha família, o que aquilo me traz? E aí nós entramos no campo, na nossa energia psíquica e vital. A nossa energia vital, ela é uma energia vital, todo mundo tem a mesma energia. A nossa energia psíquica, ela é formada pelos nossos relacionamentos, pela nossa psique, conforme isso foi formado e aparelhado. E a energia psíquica é a energia que nós mais trocamos com os outros e mais... quem é terapeuta sabe bastante disso, né? Recebe e tem um preparo para lidar com aquilo que recebe e não entrar naquela história e dar a volta para aquela pessoa e tirar até uma coisa boa daquele encontro e daquela relação. Essa é a diferença da pessoa que é preparada para ser um terapeuta e daquele amigo teu que você vai fazer terapia com ele e ele não é terapeuta e de repente você despeja tudo aquilo para ele e você está livre porque contou o problema, você na verdade não queria ouvir nenhum conselho mesmo, você só queria despejar para alguém ouvir. E você sai lá tranquilo e o amigo, às vezes, ou ele escuta aquilo e fica desconfortável, ou ele vai gastar um monte da energia psíquica dele para dar um conselho para você, uma orientação, e que você, a partir do momento que já passou a tua história, você não estava nem escutando o conselho dele. Então você está tendo um desgaste, porque tudo aquilo que a gente troca com outra pessoa, a gente está dando e recebendo. Então, por que todos nós deveríamos fazer terapia? Já foi-se o tempo que achava que ir num terapeuta, ir num psicólogo, ir num psiquiatra era uma coisa de quem tinha problema. Todos nós temos problemas. Todos nós precisamos de alguém para conversar. E de alguém que esteja preparado para ouvir a minha história e me pontuar e que eu esteja disposto a escutar. Né? Então, quando a gente cria essa relação com o terapeuta, de estabelecer essa troca, de qualquer coisa que seja, é uma relação muito saudável.
Quando a gente faz isso com a nossa mãe, com o nosso marido, com o nosso filho, isso não é uma relação saudável. Porque alguém, primeiro, que daí então eu não devo contar minhas coisas pro teu amigo, não, claro que deve, é um desabafo. Mas isso, quando a gente faz isso de uma forma, quando a gente toma consciência desses centros, como é que é a minha cabeça, meu sentimento, minhas emoções, como é que eu estou na vida, o que eu quero, eu começo a me conhecer, eu vou percebendo, né, que até quando eu converso com um amigo, né, é um compartilhamento com aquele amigo e eu tenho que ver minimamente se aquele amigo naquele momento está disponível para aquela história. Está disponível para ouvir aquilo. Né? E a gente não tem essa leitura, nem da vida da gente. Né? A gente não tem isso nos relacionamentos. Às vezes a pessoa está lá num dia super feliz e eu tenho uma história super triste e sei que a Isabel, minha amiga, me adora e ela está lá super feliz e eu chego lá e sento na frente dela e digo, vim aqui te contar uma coisa, e eu tiro ela do estado dela, porque eu não tenho respeito nenhum pelo estado do outro, e ponho ele no meu estado. A gente faz isso, eu faço, todo mundo faz. Só que quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa pelo menos a olhar e dizer, bom, né, a gente vai se abastecendo com isso. E as pessoas, às vezes também, principalmente as pessoas que dizem que são boas, que não sabem dizer que não, que têm dificuldade de dizer que não, né? Que isso não tem, de bondade não tem nada isso. Porque a partir do momento que você não é fiel e bondoso com você, você não pode ser com o outro. Então, como é que eu posso me dizer uma pessoa boa? Isso, na verdade, é um comportamento que, por alguma razão, que aí, num lugar, num profissional, ele vai entender, ou a gente vai entender, ou eu vou entender porque que a gente tem esse comportamento. E a gente começa a, nesse querer ajudar o outro, querer dar para o outro, querer fazer para o outro, né? Eu esqueço de olhar para mim e vou ter a errada impressão de que eu estou resolvendo o problema do outro, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu quero fazer, e eu estou aqui toda lascada, e quando eu vejo eu vou estar doente, lascada, sem energia, né? E ainda vou olhar e dizer, mas eu que ajudo tanta gente, que sou tão boa, como é que isso pode acontecer comigo? Não, você está ferindo o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não te ama, como é que você pode amar o próximo? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se Ele está em mim, e eu não passo para olhar para mim com carinho, com amor, me acolher, me respeitar, me entender, me aceitar, como é que eu posso querer fazer isso com o outro? E a gente vai nessa... As relações afetivas são um dreno gigantesco de energia. Porque 99% das nossas relações não são relações saudáveis. Por que elas não são saudáveis? Porque nós ainda, por mais duro que pareça, ainda não somos seres saudáveis. Nós estamos em processo ainda. E está tudo certo. Não tem problema. Porque eu só posso ir além a partir do momento que eu aceito que eu preciso ir além. A partir do momento que eu me considero um ser pronto, eu não preciso ir para lugar nenhum. A partir do momento que eu digo aquilo que a gente escuta sempre aqui, eu tenho que sair daqui melhor do que eu cheguei, a partir de mim mesmo, né? Comparado com a Madonna, do jeito que eu cheguei aqui e como eu sou hoje, se eu viver mais 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 anos, só terá sentido se a cada dia eu for melhor do que eu sou hoje, a partir de mim. Não é comparando com o que é o outro, é porque esse é um processo individual. A gente nasce sozinho e vai morrer sozinho. Você vai levar só a sua vida com você, vivida. Você não vai levar mais nada do que isso. Não vai levar o que você ajudou do outro, não vai levar a vida do outro, não vai levar nada. Então, se você partir daqui melhor do que você chegou em direção ao belo, ao nobre, ao justo ou ao ético, num processo de aprimoramento seu, você está cumprindo a sua trajetória. Se você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, se ela parou naquele estado dela e viveu mais 10 anos do mesmo jeito, no universo nada é parado, ela em vez de ir para frente foi para trás, não importa. Então, é um processo a partir da gente, não é um processo comparativo com o outro. E para que a gente comece a perceber isso, a gente tem que começar a perceber, primeiro, o nosso corpo.
Por quê? Porque se eu tenho um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual, enfim, eu preciso olhar para o meu corpo físico, porque ele fala. E hoje esse corpo físico aqui é o que eu tenho para me manifestar na minha experiência aqui. E ele vai falar para mim. Porque ele fala. Quando ele entra num lugar, se ele está se sentindo bem, quando tu está com uma alegria, o coração bate diferente. O nosso corpo fala, você transpira, quando você tem medo, você tem... Então o corpo da gente fala. E ele fala muito mais rápido do que a cabeça, às vezes. Porque a reação é imediata. Aí a gente entende aquela reação e quer transferir, ou muitas vezes não dá nem bola. Mas ele que está carregando, que está sendo a manifestação dos outros corpos, quando ele chega no ambiente, ele entra ali dentro, ele sente. Ele sente se ele está adequado ali ou não. Ele sente se aquilo está incomodando ele ou não. E às vezes a gente tem que estar em ambientes que está incômodo. Mas eu tenho que estar nesse lugar, nossa, eu estou incômodo. O que eu faço? Bom, eu presto atenção primeiro que eu estou incômodo. E tento dar um comando para mim, dizendo, bom, eu tenho que ficar aqui. Se eu puder sair, saia. Não tem a menor cerimônia disso, mas se você não puder sair por alguma razão, que você está lá fazendo uma carteira de identidade num lugar, aquilo está mal, você diz, nossa, eu estou mal aqui, quando eu sair daqui eu preciso me reorganizar. Como que eu vou me reorganizar? Cada um vai ter a sua forma, um vai fazer um eixo psíquico, o outro vai fazer uma meditação, o outro vai botar a mão numa árvore e tentar se conectar com aquilo, vai respirar, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque se a gente passa batido disso, quando chegar no final do dia, você está um bagaço. E você está um bagaço, e se você não fez esse exercício, você não conseguiu descobrir em que momento foi daquele dia que você começou a ficar distante de você. E aí você foi no modo automático o dia inteiro. E aí vai o outro dia, o outro dia, o outro dia, e aí cada vez mais vai ficando um processo até que chega uma hora que não tem mais. Que a usina já não está funcionando. Porque na verdade nós somos uma usina de força. Que mesmo que a gente não saiba direito quais são elas, como é que são, mas elas são forças que movimentam tudo na vida. Quando uma pessoa está em balanço, né, a gente que conheceu o Dr. Epistaquines dizia, quando uma pessoa está em balanço, ela procura ter mais próximo dela possível e alinhado todos esses corpos. Porque ela tem uma consciência que ela tem um corpo físico, tem um corpo vital, tem um corpo emocional, tem um corpo mental, informação, e ela procura manter um equilíbrio entre esses corpos aí. Quando esse equilíbrio existe, isso é uma força brutal daquele ser. Porque aquele ser está inteiro com todas as turbinas dele funcionando. Isso dá uma potência para a pessoa que está nesse estado aí, que é uma coisa gigantesca. Uma potência para qualquer coisa que ela queira fazer, porque ela está com, né? Ela está com esse alinhamento, então tudo para ela vai funcionar melhor, vai andar melhor. Quando um desses corpos estiver fraquinho, o outro está forte, ela pode estar indo aqui, mas sempre vai faltar alguma coisa. Por isso que é importante para a gente estar com esses corpos equilibrados e nesse mundo louco que a gente vive, está procurando sempre... e ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, ver a que lugar eu pertenço. A gente tem, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é um pensamento meu. Se nesse novo caminho que a gente está indo, nós não escolher os ambientes, as pessoas e como a gente quer passar a maior parte do nosso tempo, nós vamos ter sérios problemas. Vai ficar muito difícil. Porque apesar de todos sermos individuais e sermos um, quando um ou dois de nós juntos estiver lá com a mesma emanação, potencializa aquilo. Então não adianta eu ser a pessoa mais equilibrada, mais tranquila, eu não tenho raiva de ninguém, sou a pessoa mais tranquila, mais calma do mundo. Mas eu vou e sento, ou vou num ambiente onde lá tem 5 ou 6 pessoas que são perturbadas, com raiva, taraná. Aquele campo vai absorver o meu campo. Por quê? Porque aqueles 2 ou 3 com a mesma frequência, com a mesma vibração, são mais fortes do que eu.
Assim como quando existe um campo harmônico, um lugar harmônico, entre uma pessoa em desarmonia com aquele campo, ela até pode incomodar, mas ela não consegue se manter. Ela não consegue se manter ali por muito tempo, entendeu? Porque a vibração não é dela, há um desconforto nisso. E a saúde física, psíquica e emocional do ser humano consiste em ele estar onde ele vibra mais. E sem julgamento. É aquela coisa que diz, você tem que encontrar a sua turma. Enquanto você andar com a turma errada, entendeu? Você vai tomar pau. E sem julgamento por quê? Porque se a minha cabeça não quer fazer eu encontrar a minha turma, então meu coração vai ter que achar. É só ver onde é que você está em harmonia, onde você sente bem, onde você está à vontade, onde o negócio flui com você. Ali é o seu lugar. Aonde você está. Entendeu? Não importa se é bonito, se é feio, se é bom, se é mal, se é ruim, se é na boate ou se é na igreja. É onde, entendeu? E aí se aquilo, tu diz, puta, Bacai, aqui é onde eu me sinto bem, mas eu não acho isso legal, começa o teu processo de busca para te sentir bem em outro lugar. Mas aceita primeiro que tu te sente bem ali, porque ali é que está a tua onda. Entendeu? Porque a gente não pode sair de onde a gente está se a gente não souber onde a gente está. Então é lógico, né? Eu não posso sair do lugar que eu estou se eu não sei onde eu estou. E esse equívoco de saber aonde eu estou, aonde eu vibro, qual é que é a minha turma, o que é que eu quero para mim, né? Causa uma confusão, um desajuste que eu não vou ter sossego em lugar nenhum. Aí fica aquela busca da pessoa que procura um lugar e não encontra nunca. Ela não encontra nunca, por quê? Porque é como se tivesse um corpo físico, tivesse um corpo mental, informação e um corpo psíquico, cada um num lugar. E ela não sabe qual é que é, então não tem lugar. Então a gente tem que olhar aonde está a nossa força, onde a gente vibra, onde a gente se recarrega, onde a gente se né? Se reenergiza. E sem julgamento. E se aquilo que você acha que está legal para você naquele momento não era bem o que você gostaria, você vive aquilo até entender e dizer, não, realmente eu vivi aqui, eu estou me sentindo bem, mas eu acho que eu queria uma coisa mais legal para mim. Eu queria uma turma mais legal para mim. Então você vai entendendo, você vai fazendo esse processo e você vai saindo dali. Mas você vai se reinventando. Você vai, mas sem essa aceitação ou forçado ou querendo, não vai. Não vai porque pode até ir, mas não fica. Pode até ir, mas não fica. Não fica porque não tem sintonia. Não comunica. A natureza, por exemplo, não é nem boa nem má. Ela é perfeita porque ela nasce lá, a planta que fica, se a outra é maior não dá, uma coisa não dá no lugar que dá outra, e tu olha, tem uma harmonia ali, porque cada uma está no lugar que tem que estar. Cada uma nasce no lugar que tem que nascer, não adianta querer fazer abacaxi dar em abacateiro, ou abacate dar no abacaxizeiro, que não vai dar. Não adianta querer uma planta do deserto e colocar ela, entendeu? Pode fazer? Pode, vai forçar. Vai ser bom? Vira outra coisa. Não vira, vira outra coisa. Já não é, além de virar outra coisa. Já não é, vira o terceiro elemento ainda. Né? Isso para tudo. Isso é para casa. A casa da gente. Você tem que entrar dentro da sua casa e antes de pensar se ela é bonita, feia, se o vizinho gosta da casa, se acha que a casa é de rico, de pobre, se o bairro é chique, se você tem que entrar na sua casa e dizer, eu me sinto bem aqui. Porque a maioria das coisas que a gente escolhe e faz na vida, a gente faz para o outro, não faz para a gente. Então fica difícil, né? Às vezes pode ser a coincidência que o lugar dele seja o mesmo lugar que o meu. Mas
entendeu? Às vezes a casa que ele acha bonita não é o mesmo lugar para mim, mas eu quero que ele ache a minha casa bonita e moro lá e troco de decoração e troco tudo e nunca me sinto bem e estou lá dentro e tenho uma... Entendeu? Porque onde é bom, a gente fica. Aonde há equilíbrio e conforto, a gente fica. E quando a gente domina o lugar que a gente fica e não tem espaço, e dominar não é no sentido... quem entra no nosso... Olha, eu custei anos, gente, para aprender isso. Anos de exercícios técnicos, fazendo direitinho, mesmo sem entender, que assim, se eu ocupasse o meu espaço, outra pessoa não invadiria o espaço. Então, eu fiz de tudo. Eu não conseguia, eu fazia tudo que me diziam. E eu não entendia, fazia oração, botava flor, botava santo, botava cruz, botava tudo que tu pode imaginar. Me dizia, olha, isso aqui é meu. E não adiantava, eu não entendia. Por quê? Porque eu não ocupei aquele espaço magneticamente. Eu não ocupei aquele espaço com a minha mente, com a minha psique. Então, chegava uma mente, uma psique mais forte ou mais perturbada que a minha e tomava lugar do espaço. E vai tomar. E eu custei anos, até que o dia... Eu não sei nem explicar como é que é isso aí. Eu não sei explicar. Eu sei que um dia você se sente, toma conta daquilo, e aí quem não tem que vir, ou quem não vibra, que nem você não sente bem ali, você não precisa nem mandar embora. A pessoa vem e vai embora logo. Se apropriar. E que não é uma coisa material. Né? E assim, e acho que valeu todos os exercícios que eu fazia, porque às vezes ajudava tudo, né? Eu só não botava a vassoura virada atrás da porta, botava também. Jogava sal nos pés, entendeu? Né? Até que, há pouco tempo, eu comecei a perceber que eu tenho uma força, que todo mundo tem, e que se eu tiver com essa força minha alinhada, né? Eu posso sim, num espaço que for meu, né? Porque o espaço comum é espaço comum, no espaço que for meu. O que é espaço que for meu? Tu diz a tua casa, né? Onde você, se é numa casa, o teu quarto, onde você diz aquele espaço, aqui é o meu lugar, você pode colocar uma força eletromagnética tua, ter propriedade daquilo ali, sentir aquilo ali mesmo, que mesmo você não estando em casa, a pessoa chega lá e percebe que aquela casa tem dono. Não é dizer, essa casa é minha. Porque às vezes a gente diz, a pessoa não, entendeu? Porque as pessoas que às vezes querem, eu não digo roubar a nossa energia, mas a pessoa que quer... Porque, gente, nós vivemos aqui numa... nós não estamos todos prontinhos, em equilíbrio, lá todos os meus corpinhos certos, tá? Eu tenho alguma coisa, então eu quero me regular com aquilo que tem. E eu, Mônica, não percebo, mas algo em mim sábio percebe que ela tem aquilo que eu não tenho. E vai lá e acopla ali, encosta ali para receber aquilo que eu estou precisando. Que é como aquela primeira figura, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter uma troca disso com as pessoas conscientes, a gente começa a nos proteger, né? Nos proteger disso, começa a ter uma seleção de onde a gente quer estar, do que a gente... E isso é maturidade também. Isso é uma coisa que se adquire só com a maturidade. É um processo da vida de maturidade. Porque chega uma hora, principalmente quando você passa, vamos botar, quando você começa a chegar perto dos 40 e mais pra frente, você começa a ter uma vontade também de usufruir um pouco desse mundo, mesmo bagunçado como ele está. Porque o mundo não tem só coisa feia, não. O mundo tem coisa bonita e bacana também. E você só vai poder encontrar o que tem de belo e o que tem de bom nesse mundo se você souber o que é belo e bom para você. E aí você pode começar a buscar o que é belo, o que é bom para você. E aí você vai ver que mesmo dentro desse caos tem beleza, tem coisa bacana, tem pessoas que são afim com você. Então você vai se ajustando e aí a vida, apesar de todos os desafios que ela tem, ela vai ficando gostosa.
E você vai ficando forte. E você vai ficando poderoso. Não poderoso o dono do... Não, poderoso com você. Você vai começando a juntar, e aí você vai vendo, entendeu? Que dentro de tanta coisa imperfeita tem muita coisa legal. Tem muita coisa para ser trabalhada, mas tem muita coisa boa. E aí você vai começando a arrumar a sua casa, você vai começando a escolher seus amigos, você vai começando a escolher os seus parceiros, você vai começando a ter relações que te deem prazer e que te troquem qualquer coisa de qualquer forma. Você vai escolhendo o seu animal de estimação, quem gosta ou não. Você vai escolhendo o restaurante que você gosta mais de ir, porque não é só porque é o mais da moda, às vezes pode dar coincidência de ser, não tem problema nenhum, mas é porque você chega lá e você come e se sente bem, porque o garçom olha para você, é bacana, porque a comida é boa. E aí você pode escolher, dentre essas infinitas possibilidades, nas quais você se encaixa. E aí sim você começa a pertencer. Porque enquanto você quiser se encaixar onde você não pertence, não vai funcionar. Isso dentro da própria família da gente. Tá? Eu não tenho nada contra as famílias, tá? Mas eu acho que famílias saudáveis, assim como seres humanos saudáveis, também são coisas raras, né? E até porque se nós não somos perfeitos, a gente não pode construir famílias perfeitas, mas existem famílias harmônicas e famílias desarmônicas. O que são famílias harmônicas? São famílias que, apesar das diferenças, respeitam o fluxo dos seus indivíduos. E o que são famílias desarmônicas? São famílias que não respeitam o fluxo dos indivíduos. E a gente, por questões religiosas, por questões emocionais, acha que tem que pertencer àquele núcleo que eu saí. Não tem que pertencer a nada. Se Jesus Cristo disse que quem quisesse seguir ele tinha que largar o pai e a mãe, ele não quis dizer que você tem que maltratar seu pai e sua mãe, ele quis dizer o seguinte: você não vai encontrar sua família cósmica se você não largar sua família terrena. Porque se você pensar que é isso aqui, filho desse e daquele, então você não vai descobrir que você é filho das estrelas e que você tem um caminho cósmico enorme. Não vai, porque se eu penso que sou isso, eu sou isso. Se eu vivesse no mato, ninguém me dissesse que eu era humano, alguém dissesse para mim que eu sou uma macaca, eu ia achar que era macaca. Então, se eu não conseguir olhar para o céu e procurar saber qual é o meu caminho cósmico, e agradecer e honrar e reverenciar, assim, quem possibilitou esse corpo biológico para que eu possa vir aqui me expressar, ok. Agora, querer que eles gostem de mim, que eu goste deles, pertencer àquilo ali, ou me achar coitadinho, ou boazinha, ou... Entendeu? Isso aí é viagem. Porque desde as culturas antigas se tem os rituais de passagens. Os índios, todo mundo. O que é o ritual de passagem? O que nós... Não, o ritual de passagem são os rituais de amadurecimento. Nós, eu, Mônica, também não sei. A gente é egoísta, porque a gente pensa que filho é da gente. Né? Enquanto que, na verdade, se eu fosse uma mãe saudável, eu respeitaria as idades de passagem do meu filho. E daria para ele instrumento. O que é dar para ele instrumento? É escolha e largar ele na vida para que ele possa escolher como ele quer se expressar naquela vida, o que ele quer ser. Mas o que a gente faz? Enquanto ele é pequeno, eu tenho que cuidar. Quando ele começa a crescer, eu tenho medo, eu digo, e tudo que eu digo para ele, eu digo baseado na minha experiência, porque eu não tenho outra. E como é que aquilo que é bom para mim, se nós somos todos a mesma coisa, mas cada um é indivíduo, pode ser bom igualzinho para ele? Pode existir uma coincidência? Pode, dele gostar da mesma profissão que eu, pode. Tem tanta gente, médicos tem milhões de médicos, pode que na mesma família nasça 2 médicos, tá tudo certo também.
Mas é que a gente não sabe identificar isso porque a gente não dá. Porque a gente pensa que sabe e quer criar os filhos, a nossa imagem e semelhança. Porque nós, entendeu? Aí eu te pergunto, se tu acha que é Deus, e a gente tem um pedaço grande dele aqui dentro, apesar de não saber, e se nós somos Deus e criamos tudo, então nós estamos olhando, o que nós estamos vendo desse mundo aqui é a obra da nossa criação. Então, entendeu? Eu acho que nós estamos num curso para Deus, mas ninguém conseguiu chegar lá ainda. Né? Eu acho que nós somos um pedacinho minúsculo da expressão dele. E que por isso que a gente caiu, quando nos apaixonamos por nós mesmos e pensamos ser ele, e começamos a criamos isso. Isso que é o mundo que a gente vive e é o mundo que eu criei. Né? E a gente pode ter, pode e deve, né, ver também que não tem só coisa ruim, a gente criou coisa boa também, a gente cria. Né? Quem trabalha com arte, por exemplo, que tiver a oportunidade de ouvir uma música que nem esse, a gente cria coisas lindas. Então a gente tem o potencial, sim, de criar o belo, de criar o nobre e de criar o ético. Mas a gente precisa começar a se educar para caminhar nessa direção. E para caminhar nessa direção, a gente tem que buscar o exemplo dos deuses, não é dos humanos. E quem tem que nos guiar e nos direcionar são as nossas forças sutis, os nossos eu sábios. Porque um cego não guia outro cego. Ele pode ensinar, sim, se ele tiver mais experiência, dizer, olha, eu sou cego e já sei que quando corre é problema se a gente cai. E aí ele ajuda o outro, mas um cego não pode guiar outro cego. E todo mundo que está aqui, a não ser os grandes avatares, está em processo de evolução. Cada um a partir da sua história. E com uma oportunidade única de estar vivendo nesse momento, onde as coisas estão tão aceleradas, que a gente pode, sim, fazer um supletivo de evolução. Antes a formação levava 15 anos, agora dá para fazer em 2. Se correr e caprichar bastante. Né? E agora os desempenhos do mundo. Eu acho que, assim, dentro, claro, de onde eu estou e daquilo que eu conheço e daquilo que eu vivi. Então, eu não posso falar isso a partir de uma coisa de pessoas que já estão além de mim ou para frente. Mas eu comecei a perceber que o corpo é importantíssimo, prestar atenção no corpo. Prestar atenção, como é que eu estou aqui? Tá bom? Prestar atenção como é que ele está reagindo com determinada situação. E acho que até para esse exercício da gente estar presente, o corpo ajuda muito. Se eu procurar estar dentro dele. Porque a maioria das vezes ele está num lugar e eu estou no outro. Né? Então, quando eu estou aqui, sentado aqui, conversando com vocês, eu estou aqui mesmo? Porque às vezes eu posso estar sentado aqui, eu posso estar olhando para ele, tô falando aqui porque eu já tinha isso decorado e minha cabeça está pensando daqui 3 horas onde é que eu vou estar. Então eu não estou onde está meu corpo. E no exercício de presença, da gente estar mais presente na vida, é importante a gente estar onde está o corpo. E se aonde está o corpo está ruim, vai embora, mas leva o corpo junto. E às vezes se não dá, então vai em pensamento, que está ótimo, que o pensamento vai para onde ele quiser. Né? E começar a prestar atenção na casa da gente, começar a prestar atenção né, nos ambientes que a gente frequenta, se é ali que a gente está se sentindo legal, que está bom. Porque nesse mundo tanto cheio de gente, é impossível que você não vai encontrar sua turma. Né?
Às vezes, se a gente não encontrou ainda, é porque está procurando no lugar errado. Né? E às vezes também a pessoa pode não querer ter uma turma, que também está tudo certo. Se assim ela estiver bem. E por que a gente se permite ser tragado? A gente não tem firmeza no propósito. Se você lembra onde você quer chegar, por exemplo, você está num cômodo, você sabe onde você quer chegar, você não vai deixar ninguém tomar muito do seu tempo, né? Você vai passando, você fala oi, mas vai para outro lugar. O problema é que a gente não sabe onde quer chegar. Ou uma parte nossa pensa que sabe, mas não sabe, porque quando tu sabe, quando tu começa a encontrar, vamos falar de coisa assim, quando você começa a descobrir qual é o lugar que você gosta de morar, coisa bem simples. Aí tu diz, mas eu gostaria de morar no mato, às vezes não dá. Não, às vezes não dá, mas você já está com uma grande coisa, você já sabe, sim, aí aonde você quer chegar. Bom, eu já sei, porque eu já senti... né? Então, o universo vai conspirar a favor. Por quê? Porque você vai estar inteiro. Aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você age, vai estar de acordo com o objetivo que você quer chegar. Só que às vezes a gente não... eu acho que... Eu não sei como é que chama, se diz assim, mas eu acho que o nosso corpo psíquico é que é um grande problema, né? Eu acho que ele é que comanda a nossa vida. Né? A gente pensa que é aquilo que a gente viveu. E a gente não é aquilo que a gente viveu. Nessa vida só. E essas memórias daquilo que eu vivi aqui fazem eu ter certeza que eu sou isso. E todas as minhas ações mecânicas partem disso. Dos meus traumas, do meu sucesso, daquilo que eu vivi. E eu vou indo assim. No começo, como uma criança, adolescente, mas quando a gente começa a ficar mais maduro, isso começa a gerar uma angústia absurda. Né? Porque é uma ausência de si enorme. Mas o meu entendimento do corpo psíquico é que ele é o que a gente é mesmo, o que a gente precisa ser. O sofrimento não está no pensamento que a gente tem de que a gente é alguma coisa que a gente não é. Eu penso que eu sou, mas eu não sou. E aí eu estou indo de encontro ou completamente contra aquilo que eu realmente sou. E não desenvolvo, e não pratico. Assim, vou dizer da minha maneira de pensar. Né? Tudo aquilo que a gente sofre na vida, de experiências positivas ou negativas, cria um corpo emocional psíquico. Tá? Nós não temos ainda um corpo mental formado. Nós não pensamos, nós temos pensamento. Nós não sentimos, nós temos sentimento. Então, eu fiquei um fruto das experiências que eu vivi aqui. E eu não consigo sair fora disso, a minha mente. E aí eu vou te dizer, e as pessoas inteligentes sofrem mais ainda com isso, porque quanto mais inteligente você é, mais você quer compreender e entender. Mais você quer compreender e entender aquilo. Mas, na verdade, se você vê, as angústias que você tinha há 20 anos são as mesmas de hoje. Se você não conseguiu caminhar em direção à tua origem cósmica. O que é isso? Caminhar em direção a não resultado dessas experiências que você viveu, da sua história que você viveu. Tu diz, mas isso aí não serve para nada? Não serve. Deveria servir como uma parte técnica tua. Aquilo que tu estudou, a tua faculdade. Só que a gente, essas
frustrações, essas coisas que a gente não aceita ou não compreende, esses desajustes, eles vão fazendo uma energia psíquica tão grande na nossa volta que não deixa outra coisa nova acontecer. Porque quem é que a gente é? A Mônica é o fruto das experiências da Mônica, que teve desde pequenininha. Essa é a Mônica Marchetti, filha do Sérgio, da Maria Luísa, com todas as experiências que eu tive. Né? Mas eu sou só isso? Não. Existe um ser que ocupa esse corpo aqui, e que hoje está a Mônica Marchetti, que é muito mais rico, muito mais sábio e tem muito mais experiência do que a Mônica Marchetti. Só que eu não dou voz para ele. E quando eu começo a dar voz para ele, eu percebo o quanto mais rico, quanto mais poderoso, quanto mais forte ele é. Aí tu diz, então resolveu tudo? Não, não é porque exista um que o outro deixa de existir. Entendeu? Só que vai chegando em direção a um caminho que pelo menos vai ter uma administração compartilhada, que já é uma grande coisa. Porque uma pessoa que não consegue descobrir um pouco da sua origem cósmica, não consegue sair um pouco fora do personagem que representa aqui, não tem como, é uma vida, desculpa a expressão, de merda. Então, se você não fez nascer ainda essa fagulhinha do que é eterno, de tudo isso aí, é muito complicado. E isso isso é uma coisa que ela só se torna verdadeira quando você vive. Não é uma coisa que dá para... Não é uma tese, não é uma teoria. Isso só começa a existir a partir do lugar vivido. Eu não sei como é que faz isso. Mas eu posso dizer da minha vida que isso aí faz toda a diferença. Se não fosse isso, entendeu? Se não fosse o começar a nascer dessa energia que quando eu partir daqui sem ser Mônica, vai seguir o caminho lá, entendeu? Não tem jeito. É engraçado porque eu fico imaginando que é 90% ou mais até do tempo que você está, vou dizer a palavra existindo, você está pensando que você existe, ou que você faz aquilo, ou que você é aquilo, essa experiência da fagulha divina é super lindo de ouvir tudo isso. Mas você identificar esse processo, ou esse momento, ou esse insight, ou qualquer tipo de coisa, isso é uma coisa muito pessoal, particular, e ninguém sabe explicar. Nem quem está tendo. Não, muda um pouco. A fagulha não é, então, não esquece fagulha divina como uma coisa, entendeu? Não, esquece isso. Antes de ocupar esse corpo, você podia não ter nada de divino, mas você ocupava outro corpo. Isso é um fato que hoje, não importa se você era um gato, né, mas você ocupava outro corpo. Você teve outras experiências em outro veículo. E são essas experiências desse outro veículo que você tem que começar a se relembrar. Você tem que começar a sair quando a gente... Tem uma metáfora que diz assim, quando você nasce e você dá o primeiro sopro aqui, você esquece quem você é. Você esquece tudo que você já viveu em outras vidas. Esquece coisa bondosa, esquece tudo isso aí. Pensa no processo evolutivo, tá? Porque também, entendeu? É muito... como é que eu vou te dizer? Gente, não tem como negar que você já teve outras vidas antes dessa. Não tem como negar isso. Se essa vida se era melhor ou era pior, não importa, mas você já teve outras experiências, muito mais experiências. Então você não pode achar e não pode viver e ficar amarrado nessas experiências que você tem aqui, nessa passagem que você está aqui 50, 60, 70 anos. E se você não buscar acessar experiências ou coisas que você viveu fora, antes de estar preso nesse corpo que você está agora, entendeu? Você fica rodando em volta do rabo. E aí você fica tentando uma coisa mágica que vai transformar uma vida que não pode transformar porque não é de fora para dentro.
Só você pode lembrar as experiências que você viveu. Eu não posso saber. Eu não posso dizer o que você foi antes de ser Paulo. O que vai fazer você entender o que você foi antes de ser Paulo é tudo que você tem de diferente em você, de bom ou de ruim, que não vem da história de Paulo, que não vem geneticamente da mãe de Paulo, do pai de Paulo. Tudo que você tem que não vem de Paulo, de pai de Paulo, de mãe de Paulo, geneticamente de Paulo, não é de Paulo, é de outro ser que veio de outro lugar. Então o cara tem um dom para cantar, mas na casa dele nunca ninguém cantou. A mãe não tem voz, o pai não tem voz, ninguém tem voz, mas ele canta. Esse dom dele não veio daqueles dois biológicos, nem da vida que ele teve, e nem porque deram um ovo para ele comer quando era criança e a voz dele ficou boa. Isso ele traz na história dele. Então tudo aquilo que te apaixona e que não foi te ensinado pela tua família, que não veio de fora para dentro, aquilo é a tua energia. Não é um negócio místico, fagulha de Deus. Quando a gente fala de Deus, que não é Deus a grande energia, a grande força, a gente fala dessa energia propulsora que gera vida. Que ninguém, né? Sim, agora sim. Como é que tu pega? Nessa identificação, tu vai. Outra coisa, o poder de a resiliência, o poder de se reinventar, a coragem de vencer coisas. Isso ninguém passa, isso ninguém ensina, ninguém te dá. Não adianta eu posso pegar uma criança e ensinar para ela, você vai ser um guerreiro. Não vai ser se ele não tiver um espírito guerreiro dentro dele. Não vai ser. Esse espírito guerreiro que ele traz dentro dele vem de outro lugar. A mesma coisa, eu posso ser um artista. Eu posso pegar meu filho e ensinar ele desde pequeno a pintar. Não vai ser artista. Tudo que não é herdado geneticamente e não nos é colocado pelo meio que a gente vive, não é do meio e não é daquela natureza. Então é de outra natureza. E são essas coisas que você tem que começar a identificar em você, para você começar trazendo para a sua memória cósmica. Começar trazendo para você essa lembrança. E junto com essa lembrança vem uma certeza que só quando a gente lembra é que dá para dizer o que é. Vem uma certeza, entendeu? Que aquilo sim é seu. E aí vem um poder enorme. Eu sou assim, não é porque meu pai me ensinou a ser assim, nem porque a minha mãe me ensinou, nem porque eles queriam, nem porque eles não queriam. Eu sou assim porque eu sou assim. Apesar de. Agora, eu tenho comportamentos parecidos com o do meu pai, parecido com a minha mãe? Tenho. É que se tu pegar um cachorrinho e criar na tua casa sempre vendo a mesma coisa, ele vai ter comportamento igual. Isso é mecânico, é genético. Eu trabalho com genética de boi. É genético. É genético. Entendeu? A minha cara é igual ao do meu pai? É lógico, foi ele que deu a célula para fazer esse corpo? É igual a da minha mãe? Agora, a minha natureza é igual à natureza deles? Não é e nem pode ser. Porque a natureza não é dada, a natureza de cada um de nós não é dada por outro um. Por quem é dado também não sei, mas não é nem por aquele homem, nem por aquela mulher. A gente dá a educação, o meio, e tudo isso interfere no comportamento que a gente vai ter na sociedade, sim. Se você é criado no meio de uma tribo indígena, você vai ter conceitos, aquele meio vai influenciar. Mas a natureza daquele índio, a partir do momento que ele entrar em contato com outras culturas, com outras coisas, vai aflorar nele coisas que não vêm da tribo, que vêm da natureza dele. E que não é todos os índios que vão ver aquilo que vão ter aquilo. Tu entende? Então a gente tem que se atentar a essa natureza. Essa natureza que difere você dos seus biológicos. E aí, nessa diferença, procurar encontrar cada vez mais consigo mesmo. Por isso que é aquela figurante de vocês ir juntando aquilo, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que todas as experiências que a gente passa, boas ou ruins, elas vêm para a gente buscar essa força do não biológico para passar por elas e para ir cada vez, para seguir a partir do ponto onde eu parei. Não é uma... Entendeu? E aí por isso que vem aquele negócio do não pertencer.
Por isso que muitas vezes que certos indivíduos não têm afinidade nenhuma com aquela família. E nas crianças a gente percebe mais nítido isso. Só que aí tu vai pegando a criança, só que a criança, como ela é virgem, o computador é vazio, se tu deixa a criança na natureza, ela vai expressar a natureza dela. Só que a gente pega a natureza, como quando eu pego uma árvore e ponho dentro de um vaso e faço ela se acomodar ali dentro daquele vaso. Entendeu? E ela fica acomodada ali, mas essa não é a natureza dela. Ela foi moldada ali dentro. Seria igual o frango de granja e frango da... É. Né? E quem tem animais percebe isso, até dos animais. Tu tem um cachorrinho, uma cachorrinha, dá seus filhinhos, cada filhinho tem uma coisa diferente do outro. Não é todos eles aprendem a mesma coisa. Porque se fosse isso, se a gente fosse só genética e biológico, e só ciência e não tivesse essa individuação, essa emanação que não vem de um outro humano que dá para nós, mesmo dentro dos animais, eles não teriam essa diferença. Eu acho que um bom exercício é assistir Tarzan, né? O menino que foi criado na selva, sem o pai, sem a mãe, ele adquiriu as características dos animais, né? Ele virou um bicho. E nisso dessa troca de energia, né? E nessa coisa que a gente tem às vezes de querer sempre dar algo, a gente não pode dar o que a gente não tem. Né? Isso não é ser egoísta. Isso é se preservar. Se eu estou num momento da minha vida em que eu não estou bem, ou que eu estou triste, ou que e eu me conheço e me percebo, como é que eu posso achar que eu vou ir lá na casa de uma pessoa, ou com um amigo, ou vou fazer um trabalho espiritual e vou chegar... Isso é a minha opinião, tá? Isso não é uma regra, isso é o que eu penso. Como que eu vou lá dar passe? Eu estou aqui toda lascada, com vontade de matar meia dúzia, cheia de raiva, mas eu de noite, na quarta-feira, vou lá no Centro Espírita dar passe. Tudo bem que eu sou canal, mas o canudo tem que estar limpo. Porque senão o que acontece? Tem dois caminhos aí. Se eu sou um bom canal, ou eu vou sair de lá drenado de energia, porque eu preciso estar em balanço para poder ser um canal, para poder entrar em contato com a energia do outro, passar para o outro e sair dali bem. Agora, se eu não estou bem e eu vou lá fazer um trabalho desses, ou eu vou começar a ficar doente, ou eu vou ficar mal, ou eu não vou conseguir ser um bom canal. Um bom fio condutor, que nem um fio desencapado. Vai passar a corrente, mas não passa, né? Então, essas percepções que a gente tem que ter dentro da gente para ir se posicionando e se ajustando e escolhendo e vendo se o que a gente escolheu está de acordo com essa energia que é nossa ali de dentro, se a profissão que eu escolhi está de acordo. E aí, até aquilo que a gente não gosta fica fácil. Quando tu começa a ter uma lógica. Porque se eu escolho ser médico, por exemplo. Meu sonho é ser médico. Bom, mas eu detesto ir no hospital. Bom, mas eu quero ser médico, mas não quero ir no hospital? Bom, então como é que eu vou adequar isso aí? Bom, eu vou adequar, então eu vou ser um médico que só vai atender em consultório. Então, mas tudo isso aí precisa ter um autoconhecimento. Precisa ter uma percepção, né? E é fácil a gente perceber. Quando a pessoa está em balanço e está centrada com ela mesma, ela está bem. Quando a pessoa não está bem, quando a pessoa está desconfortável, quando tudo está ruim, quando o mundo está ruim, é porque a gente não está bem. Porque tudo bem que o mundo está ruim, mas o mundo tem muita coisa boa. Então, quando a gente não está achando, presta atenção que não é fora. Esse movimento é uma cobrança desses eus que você tem, teus,
e dessa primeiro energia tua, que não é a tua energia biológica, dizendo, bom, mas e eu? Então, quando tu não começa a fazer essas escolhas e perceber essa outra energia aí, e começar a dar força para essa energia, entendeu? Ela chega uma hora que ela vai te cobrar. Porque é ela que é a antiga que está na história. Ela vai dizer, bom, mas já está na hora de nós partir e eu nada. Está na hora de eu ir embora e eu nada. E é uma decisão, né? E assim, ela não é uma decisão nem fácil nem difícil. Ela precisa ser conquistada aos poucos. Assim, eu falo por mim também. Você precisa começar a entender essa natureza sua e começar a deixá-la se manifestar. Então vai ter uma hora que ela se manifesta um pouquinho, a outra se manifesta 4, porque você já está acostumada, né? E a outra está... Aí depois tu deixa mais um pouquinho. Aí vai chegar uma hora que de tanto você prestar atenção nessa energia que dá vida para esse personagem, que ela começa a ficar grande. E quando ela começa a ficar grande, ela começa a encontrar os lugares aonde ela se sente, os comportamentos e sem julgamento. Agora, se tu não dá voz para isso, entendeu? Aí não sai. Aí eu vou dizer, eu não sei como é que é isso, mas aí eu acho que a vida deve ser insuportável. Não deve ser fácil, viu? Eu não sei, eu olho para, por exemplo, olhando para fora e para o que a gente tem vivido ultimamente, mas nos últimos 10 anos, sei lá, para não ser mais. O processo me parece completamente inverso ao que a gente está conversando aqui. Porque as pessoas estão completamente focadas no massivo, veja-se personal influencers, tudo isso agora é uma coisa completamente externa, mas que abrange 90% das pessoas que estão aqui. Não. Eu entendo que o processo é individual, só estou querendo colocar uma questão de que cada vez mais a gente está vivendo num mundo com menos referência do bom, do belo, do ético e do... Né? E aí, como é que fica? Cada um por si e não tem ninguém por todos. É isso que eu vejo. Né? Olha... Desculpa, talvez eu acho que depende também, porque ao mesmo tempo que está isso que você está falando, tem uma procura ampla de pessoas também para se a gente vive isso, porque faz um milhão de anos que a gente está perseguindo a nossa tribo. Mas que eu vejo é que a maioria mas, entendeu? Como não tem... você dizer pra mim que mas assim, o mundo tá muito eu não melhor tenho... do que era. eu vou dizer, o meu tá. O meu também. Entendeu? Mas a maioria... Mas acontece o seguinte, entendeu? Se é um processo... é a mesma coisa. Paulo, ele é individual e não é. Ele é uma coisa assim, ele é individual e não é. Vamos dar um exemplo assim. Eu acredito na evolução. Tá? Acredito. Eu acredito que eu já fui pedra, eu acredito que eu já fui bicho, eu acredito. E depois, eu de ser bicho, ganhei um corpo humano com a capacidade de me perceber humana e de poder criador. E que eu acredito também que vou ter um processo evolutivo até que vai chegar uma hora que quando eu deixar esse corpo físico, eu vou receber um planeta, ou uma casa, ou uma terra para ir de acordo com a minha vibração. Isso é o que eu acredito, tá? Mas mesmo que eu não acreditasse nisso, né? E pudesse estar olhando essa loucura que está no mundo ainda assim eu acho que está bom. Entendeu? Porque se a gente pensar, eu tô aqui, eu não acho ruim esse processo e não acho, a gente às vezes fala, brinca, o mundo está ruim, não, mas tem muita coisa boa.
Entendeu? E na época dos dinossauros, tinha lá os dinossauros, a Terra mudou, e aí morreram todos e começou de novo. E para quem não acredita em nada, nem que quando a gente morre acaba, então fica mais fácil ainda de viver. Fica mais fácil ainda de viver, porque mesmo sendo a minoria das pessoas, mesmo sendo menor o número de lugares bonitos, eles existem. E se a pessoa acha que não tem nada além disso, ela pode correr para usufruir disso rápido, porque ela não, entendeu? Então eu acho que está tudo aí sendo ofertado para todo mundo aqui e agora. E a gente tem que, sem muito pensamento de teoria de reminiscência, de não sei o quê, pensar o seguinte, é só para olhar para você e falar o que me faz bem. Esquece como é que é os outros, esquece o que tem que ser bom ou mal. O que me faz bem? Me faz bem fazer isso aí, faça isso. Porque não existe evolução de quem está se sentindo mal. E a gente tem que fazer o que sente bem. É o primeiro passo, para depois de eu me sentindo bem e esgotado aquilo que eu queria viver aqui, poder seguir para além. Porque para mim, com desejo também e vontade, ninguém vai para lugar nenhum. Porque se eu sair daqui desejando fazer coisas ou viver coisas que eu não vivi, eu vou querer voltar aqui para viver essas coisas que eu não vivi. E para depois de vivê-las dizer, eu vivi, foi bom, mas não é isso que eu quero mais. Isso é pouco para mim. Então parece complicado quando a gente fala de muita coisa assim, porque eu acho que nós vamos, daqui a pouco tempo, nós vamos já ter aberto para todo mundo, entendeu? Que existem seres em outros planetas, que existem outros planetas, que tem ser bom, tem ser mal, tem ser tudo que é tipo, entendeu? E que o nosso planeta é assim, enfim, então é como antigamente, quando se achava que a Terra não era redonda, se descobriu, então nós vamos ter essa ampliação de coisa, né? E acho que eu posso dizer assim, dentro de tudo apesar de todas as coisas, a gente não pode, é que eu acho a vida bonita, apesar de tudo, eu acho. Eu também. Merece uma salva de palmas. Entende? Eu não sei se ficou parecendo que eu acho a vida feia. Não. O que eu quis dizer é que esse conceito de bom e de mal é uma coisa tipo isso que eu... Não, Paulo, não tem conceito de bom. Não tem. Eu não estou querendo dizer nada que é. O que eu estou querendo dizer, do meu entendimento, toda essa história de que o bom e o mal, o em cima, o embaixo, o dentro, o fora, é uma questão individual. Não adianta você querer. Sim, bom ou mal para você. Não. Então é que. O killer está fantástico dentro da vida dele. Ele tá. E ok, mas é isso que eu digo. O que eu digo para vocês é isso. Você tem que descobrir onde é que está a sua turma. E azar se. O julgamento é que me dá a preguiça. Mas Paulo, não tem preguiça. Não é. Quer ver, Paulo? Paulo, o que nós começamos a falar aqui? Que cada um tem que procurar a sua turma, sem julgamento. Por quê? Porque o mundo tem lugar bom, sim. Se ele não está bom para mim, é porque eu não encontrei o meu lugar. Mas não tem julgamento. Se eu acho que está bom para mim é ir lá no centro, dançar a noite inteira, e aquilo me faz bem, é lá que eu estou bem, e se aquilo é verdadeiro para mim, eu vou acordar no dia seguinte bem. Então lá é o meu lugar. Não adianta eu querer ir na missa e na igreja, porque então não tem julgamento. O que eu acho, que isso é o que eu sinto, né? Que só, e também não tem boa nem tristeza nem alegria só, tem bem-estar. O bem-estar, ele é bem-estar. Apesar de toda essa loucura, esse mundo como está ali fora e tudo isso, eu encontro um lugar onde eu fico bem. E quando a gente não encontra esse lugar, é porque isso também é uma tese minha, uma teoria minha. Quando eu não encontro um lugar, é porque eu não estou prestando atenção de qual é que é o lugar que me faz bem, tu entende? Mas qualquer lugar. E às vezes eu estou querendo ir num lugar porque eu acho que é legal, ou porque eu acho que vai me fazer bem, mas não é aquilo que... Entendeu? Então, é sentir com o corpo. Chegou num lugar, sentou, tá aqui, tá gostoso? Tá bom? Fica. Não tá bom? Sai. Não é só isso, você também está falando que existem momentos e momentos, né, Mônica? Tem
Você não tem só momentos de alegria e felicidade. Não, eu não... Mas Você isso tem não é outro pensamento, isso é sensorial. É isso que eu É. tô querendo dizer. É sensorial. E se é sensorial, é particular. Não? Mas claro que é particular. Não, mas Paulo, mas é óbvio, tu acabou de resumir o que é o sentido da palestra. Quem tem que sentir sou eu, por isso que é importante prestar atenção no corpo. O que eu digo para todo mundo fazer é isso, sinta aonde é o seu lugar. Qual é que é, eu não sei. Mesma coisa, não adianta tu fazer uma regressão para uma pessoa dizer quem você foi. Esquece. Você só vai saber quem foi se você prestar atenção em você e naquilo que você tem de diferente do que foi te dado geneticamente e do diferente que você viveu pelas suas experiências. E quando você consegue desligar isso, você começa, não vai ser a regressão que vai dizer para você quem você foi. Então, é único, individual e sensorial principalmente. E é o que eu sinto, né? É o que você sente. É o que eu sinto. Paulo, a tua questão é pensamento? Não, a minha questão é que essa divisão entre pensamento e sentimento é que não agrega, não existe na minha cabeça, por exemplo. Enquanto eu estou pensando, eu não estou muito sentindo. No momento em que eu começo a sentir, que eu começo a vibrar dentro da minha energia, seja ela ancestral ou partícula, ou que alguém possa dizer, eu estou vibrando na minha. E não importa se eu estou incomodando alguém ou ferindo alguém ou qualquer coisa assim, isso não vai fazer diferença. A minha energia vai vibrar igual porque ela está honesta com ela mesma. É isso que eu estou querendo dizer. Tá, então aí eu vou dizer o seguinte. Essa divisão que todo mundo... Não, mas tenha... Não. E o bonzinho e o malzinho... Não é, Paulo, não é divisão. Não, a divisão existe dentro... Não, o negócio é o seguinte. Se aquilo... Não, eu digo o seguinte, se aquilo que eu penso está de acordo com aquilo que eu sinto e está de acordo com aquilo que eu faço, então eu, com meus 3 centros de forças, ok. Mas eu mesmo, nem sempre aquilo que eu penso é aquilo que eu sinto. E muitas vezes aquilo que eu penso é aquilo que eu sinto, mas o que eu faço é diferente. Só que eu tenho consciência disso e sei que quando eu estou numa ação que aquilo que eu penso não está de acordo com aquilo que eu sinto e com o que eu faço, eu estou nessa ação mais frágil. Tá? Isso é outra coisa. Por que eu estou mais frágil? Porque eu não estou com a minha força. Eu não estou com a minha força, mas isso acontece muito no trabalho. Por quê? Porque às vezes eu tenho lá um problema de trabalho. A vontade que eu sinto é mandar todo mundo, mas não dá, porque aí o meu prejuízo vai ser grande. Então aquilo que eu penso e vou fazer não é igual ao que eu sinto. Então eu já sei que eu tenho que chegar ali mais protegidinha, por quê? Porque a minha parte de sentimento, ela não está sendo escutada naquela hora. E isso é o técnico, né? E eu procuro na minha vida, cada vez mais, o meu objetivo é cada vez mais poder estar em mais situações onde eu possa estar inteira. Onde eu possa que aquilo que eu penso é igual àquilo que eu sinto, que é igual àquilo que eu faço. Dá para fazer isso em tudo? Não dá. Por quê? Porque eu tenho outras questões da vida da gente que não dá. Agora, eu tenho plena consciência, por exemplo, que a semana que vem eu vou fazer uma coisa que está de acordo com aquilo que eu penso e o que eu vou fazer, mas está 0 de acordo com aquilo que eu sinto. Então, eu sei também que esse corpo aqui, naquele ambiente lá, se ficar mais do que 10, 15 dias, adoece. Vai fazer mal para o meu corpo. Por quê? Porque eu vou estar num ambiente onde o meu sentir é ferido totalmente. Tu entende? Então, é isso que era o objetivo, que é o objetivo dessa palestra, é isso. Para que a gente mantenha a saúde, a gente tem que ter essa consciência. E saber que se eu vou lá, eu vou ter que me preservar. Por quê? Porque eu não estou indo inteira. Então, como o meu sentir vai ser ferido, eu vou ter que tomar alguns cuidados. Mas eu vou com a minha técnica, com o meu pensamento e com a minha ação, perfeita. Mas eu já sei também que, entendeu? Para mim me desequilibrar aí, para mim fazer uma besteira, fica mais fácil porque eu não estou inteira. E também tá tudo certo, assim como às vezes eu vou só com o sentimento. Tá ótimo, e se eu vou só com o sentimento, eu sei, só com a emoção e só com o sentimento, eu sei que às vezes eu posso tomar atitudes ou fazer reações que depois meu pensamento vai dizer, mas como é que tu fez isso?
Agora, quando a gente está numa ação com o pensamento, com o sentimento e com a ação, aí é imbatível. Aí sim não tem, pode vir o Papa dizer que está errado, pode vir o mundo falar para você, aquilo não faz nada. É isso que eu quis dizer. Então, na realidade, sentimento, emoção, pensamento e ação estão intimamente interligados. Eles funcionam separados, eles... Deveriam. Na minha concepção, eles estão... mas isso é difícil por quê? Porque essa integração disso aí, esse ser único com tudo isso aí é muito difícil. Eu sei. Né? Mas é o que a gente busca no caminho da gente, como diz, os 12 trabalhos de Hércules, né? A gente procura passo a passo, cada vez mais, juntando um com o outro, né? E usando esse exemplo que eu dei, de quando eu estou num lugar que meu sentimento está ferido, né? Eu tenho que prestar muita atenção, porque se nessa conformação, aonde vai meu pensamento, vai a minha ação, mas a minha psique, se eu encontrar no meu caminho uma pessoa perturbada mais forte do que eu, ela vai me abalar. Verdade. Certeza absoluta. Por que ela vai me abalar? Porque eu não tenho força psíquica. Por que eu tô sem? Porque eu tô sem nenhuma força emocional ali. Tá tudo, entendeu? Eu tô indo técnico. Então, aquele que é mais forte psiquicamente, ou que está lá na vibração dele, ele vai sim me afetar. Mas aí é a força do teu meio, né? Mas por isso que por isso que tu tem que começar a prestar atenção quais são as pessoas e as relações que te desequilibram. E se tu não pode não estar sempre com elas, pelo menos quando tu tem consciência é a mesma coisa. Se tu sabe que tu vai assistir um baile funk paralisópolis, tu pode ser assaltado, tu não vai sair falando no celular, entendeu? Tu vai lá, vai correr os riscos, mas vai tomar a prudência necessária para estar naquele ambiente. É aquilo que você falou da família. Às vezes você vai na casa, tem um irmão que você não sente. Agora, o que acontece com a gente sai, a gente está na vida sem isso aí, e a gente fica doente, a gente fica estressado, a gente começa a ficar... Por quê? Porque eu chego lá sem isso aí, eu vou lá com meu pensamento, minha ação, entro naquele troço, saio de lá destruída, parece que envelheci 10 anos. Então, é esse preparo que a gente tem que ter das coisas da gente. É a mesma coisa quando tu vai num lugar que tu tá lá livre, sem preocupação nenhuma, né? Aquele lugar está te trazendo bem-estar, então lá tá tranquilo. Mas essa é uma percepção da gente. Tu vai numa reunião de trabalho que tu sabe que aquele cliente é um cliente que te irrita demais. Então tu diz, então tu já vai fazendo uma precaução, e aí cada um tem que achar como é que é o seu método, a sua zona de fuga, para que tu consiga ficar ali aquelas 2, 3 horas, com a tua mente, a tua ação, causando o menos prejuízo possível pro teu emocional. Porque se tu vai de peito aberto, mesmo que tu aguente, depois o teu corpo vai sentir. Alguma coisa vai dar dor de cabeça, alguma coisa vai dar. Gastrite. Tipo relação com o parente. Assim, é um tema difícil, complicado, né? Até porque não existe uma verdade absoluta, né? Mas aquilo que a gente procura dizer é que observa. E é para saber que tudo está na gente, não adianta. E que eu só... Por que um nasce em Londres e o outro nasce lá em Livramento? Eu não sei, vovô. Não sei. Vou fazer um parênteses aqui e usar um termo que Carlinhos sempre usa. Ele diz que ele é um erro geográfico, por ter nascido na Bahia. É verdade. Eu nunca pertenci àquele lugar. Nunca. Quem me conhece de muitos anos sabe disso.
Foi uma sacanagem, então. Foi por algum motivo, né? Assim, à toa não foi, mas assim, as pessoas acham estranho dizer isso, eu já dizia isso lá há quantos anos? Há muitos. Então assim, aquela questão, porque a praia, porque o sol, não sei lá, é tudo lindo, ok, mas não me dizia absolutamente nada. Absolutamente nada. Olha, na minha visão, eu sinto o seguinte, se a vida é um palco e uma peça de teatro, da minha vida, a artista principal sou eu. Muito bem. E como eu me comporto naquela peça, apesar de tudo que ela apresenta e vou estar, então, tudo aquilo da vida da Mônica, Marquete, onde ela nasceu, como é que é, tudo veio para mim olhar para a minha vida hoje, e apesar de tudo, se foi boa, se foi ruim, se foi ótima, maravilhosa, teve coisa boa, eu olhar e dizer, puta, mas tá bom. Você nasceu na Bahia, mas hoje está em São Paulo. Talvez porque alguma coisa lá dentro sua disse, se eu não pertenço a esse lugar, eu tenho que buscar o lugar que eu pertenço. Exatamente. E achar esse lugar. Talvez se tu tivesse percebido isso há 15 anos atrás, e às vezes a vida da gente leva a gente para onde tem que ir, ou sabendo, querendo ou não querendo, entendeu? Uma explicação, Roberto Campos nasceu em Livramento, é uma cidade de 1.500 habitantes, muito feinha, a 30 km de Cuiabá. E foi um grande homem no mundo, né, numa época da economia liberal, assim que não era liberal, né? E onde ele nasceu não teve influência alguma. Quem que pode sonhar que ele nasceu em Livramento? Livramento no Mato Grosso. Eu, quando vim aqui em São Paulo, me lembro na Avenida Paulista, quando vim já maior, com 18 anos, eu me lembro que eu estava na Avenida Paulista, ali perto do Museu de Arte Moderna, olhei para o céu e falei, meu lugar é aqui. E com 19 anos eu fiz meu pai deixar eu vir para cá, arrumar jeito de vir para cá, vim fazer faculdade aqui e vim morar aqui. Mas são coisas inexplicáveis. O carro me acordou no meio de uma noite. No meio da noite. Mas é isso que eu ia falar, foi essa voz que ele acordou e falou assim, nada ao meu redor está errado. O que está errado sou eu. Eu não devo estar aqui. O errado é continuar aqui. É continuar aqui. A gente vai embora. Em Eu uma dei semana razão, nós estava vamos mudando para para São Paulo. Né? Eu ficava me perguntando, gente, o que está errado? O que está errado? O que está errado? É o que a Mônica veio a voz, Isso é o que a Mônica falou. Exatamente. Gente, se não tá bom, tem que ter a coragem de mudar. Qualquer coisa. Relacionamento, vida, tudo. Mas talvez quando a voz fala, não tem dúvida nenhuma. E olha, para quanto menos coisa a gente acreditar, mais importante isso é. Porque se eu não acredito em nada e não sei nada e só tenho essa vida, então eu só tenho essa. Não dá tempo a... Né? mas talvez o sentido da Bahia venha depois também. Um dia nem. Sim. Com Não tem nada que proíba, sim, né? com tranquilidade. A gente indo para o aeroporto, pegar o avião, mandou fazer assim, o que você está sentindo? Absolutamente nada. Eu estou fazendo o que agora eu acho que tem que ser feito. Foi você olhar para trás. É que é difícil, né? Você sente que Não São foi Paulo difícil. Não foi difícil, não. São Paulo é o seu lugar? Agora você sente que é aqui ou ainda mais? Eu acho que ainda tem uma outra etapa. É o quê? É Paris, né? Não parece que é uma... Levando, né, Paulo? Mas é verdade. Quando eu chego lá é que eu sei que eu sou dali, assim, aquele é meu lugar. Paris? E no dia que você diz que eu sei que eu vou embora, a véspera pra mim, o mundo acabou. Esse homem já tem 32 vezes em Paris. Assim, a véspera de vir embora, não peça nada pra fazer nada. Pode ser. Realmente. Pô, vou fazer um lanchinho. Ai, você vai de palma. Ai. Não. Ah, é.